E aí, pessoal, meu nome é Fátima Marini. Meu nome é Márcio Wilson. Nós somos alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Nilópolis. E a gente hoje vai estar falando um pouco sobre a matéria hidráulica de desenho técnico. A gente está cursando o 4º período de controle ambiental e a nossa professora é a Vera Rangel. Eu vou falar um pouquinho da definição da palavra hidráulica, né? De onde ela vem e tal. É uma palavra de origem grega, onde ela se divide em essa parte hidra, idor, significa água, tem a ver com água, e áulica, e aulos, né, tem a ver com canos e tubos. É uma ciência hidráulica, uma ciência que estuda as características físicas de fluidos líquidos em repouso ou em movimento. A gente vai usar a definição de sistemas prediais de hidráulica, que é o conjunto de tubulações, conexões e acessórios com o objetivo de direcionar a água da rede pública até o interior do ambiente. Aí agora a gente vai ver um pouco dos modos de representação da hidráulica, né? Que, como a gente está vendo aqui, no caso, eu vou falar sobre a planta baixa. A planta baixa é o nome que se dá ao desenho de uma construção feita em geral a partir do corte horizontal à altura de 1,5 m a partir da base. Ela é um diagrama dos relacionamentos entre as salas, espaços e outros aspectos físicos em um nível de uma estrutura. Nela devem estar detalhadas em escala as medidas das paredes, portas, janelas, o nome de cada ambiente em seu respectivo nível. Essa distância de 1,5 m, que é o corte para fazer a planta baixa, equivale ao peitoril da casa, que é a distância entre o sol, a base da casa, o chão, até o início da janela. Essa distância é equivalente, pois no corte devem aparecer as janelas. E uma janela, de acordo com a norma, ela tem que estar na distância de 1,5 m do chão. Aí na imagem a gente pode ver que uma casa está sendo cortada. A parte superior da casa ela é retirada e fica somente a parte de baixo, na qual na planta baixa é vista sobre a visão superior. A perspectiva isométrica é o segundo modo de representação, que essas duas são as principais, e a planta isométrica ela geralmente usa 3 dimensões, diferente da planta baixa, que usa só a visão superior. Nessa planta isométrica a gente trabalha com as 3 coordenadas, que é comprimento, altura e largura. Ela é usada muito para representar a hidráulica e por isso a gente decidiu demonstrar ela aqui. As plantas isométricas de tubulação são desenhos feitos em escala. Elas devem conter todas as tubulações de uma determinada área e são representadas em projeções horizontais. Aí eles têm as tubulações que são representadas. Ela deve ser feita com um quadros de 30 graus. Aí a gente tem os principais fundamentos, que é as partes principais de um sistema hidráulico de uma residência. No caso, a gente vai falar de cada um deles rapidinho. Aí a gente vai começar pela caixa d'água, que tem como função o armazenamento de água. E a coluna d'água, ela tem como função a distribuição de água para os ramais, né? No ramal acontecem as distribuições de água a partir de uma rede de canalização. E essa água é desembocada nos subramais, que a partir dos subramais as águas vão diretamente para os registros. Bom, eu vou falar um pouco da representação dos utensílios que a gente tem em casa, né, como pia, banheira, vaso sanitário, chuveiro e tudo mais, né, que fazem parte da hidráulica. Aí aqui, à esquerda do vídeo, a gente tem uma representação de um lavatório, que a gente está vendo isso aqui numa vista em 3D. Aí aqui a gente consegue visualizar a vista na planta baixa mesmo, que é uma vista superior e tal. Aí aqui a gente está representando já a cuba do lavatório. E sempre deve ser chamado de lavatório aquela pia, entre aspas, que a gente fala que é do banheiro, né? Porque, na verdade, pia é só para cozinha, o resto é lavatório, que fica no banheiro. Aí aqui nós temos o vaso sanitário, né, que aqui ela está na representação em 3D também, e aqui ela está na representação da planta baixa, da vista superior. Esses dois aqui, esse aqui é o chuveiro e esse aqui é a banheira. Aí aqui tem o chuveiro aqui, o box, e aqui é a banheira. Aí aqui já na representação da cozinha, que aqui a gente chama de pia, que é aquela parte assim, que a gente lava a louça. Aí aqui está na representação em 3D. Aí aqui a gente tem a representação da vista superior, que é o que fica na planta baixa. Que aí aqui a gente tem a cuba.
E aqui o ralo, né, que é o que vai pro esgoto e tal. Fogão, temos aqui na vista em 3D e aqui na vista superior e tudo mais. Aqui é uma representação do vaso mais detalhada, entre aspas, porque aqui a gente consegue ver que o vaso ele não pode encostar na parede. Tá vendo aqui? Ele está aqui assim, mas não pode encostar na parede. Aí, já o lavatório pode. Aqui a gente tem o tanque na vista em 3D e aqui na vista superior, que é o que vai para a planta baixa. Aqui a gente tem um tanque de 2 cubas, né? E aí, para representar aquela parte assim que a gente lava a louça, lava a roupa em si, é representado por umas retas. Aí o tanque pode ser de 2 cubas ou de uma cuba só, como é o caso aqui. Aí aqui é a máquina de lavar, na vista em 3D, e aqui na vista da planta baixa. Na planta baixa, também, antes de fazer qualquer coisa, é preciso dimensionar as canalizações. O que seria o dimensionamento? Seria, basicamente, saber qual diâmetro do tubo usar. De acordo com as peças citadas e algumas demonstradas anteriormente, como banheira, chuveiro, etc., existe toda uma tabela feita para determinar os diâmetros usados. No caso aqui, é sempre equivalente ao peso das peças. Conforme o peso, é só olhar os diâmetros correspondentes. Aqui a gente tem uma planta isométrica representada um sistema hidráulico. Como pode ver, temos aqui os utensílios citados anteriormente, como aqui tem um banheiro, porque aqui tem um vaso sanitário, aqui tem um lavatório. Aqui a gente pode ver que tem uma pia. Aqui provavelmente são as caixas d'água. Aqui também tem representado os fundamentos, que são os ramais. Aqui a gente tem o ramal e aqui a gente tem pequenos subramais. Aqui é um tubo de queda e registros. É uma planta isométrica completa e cotada sobre um sistema predial. Vou falar agora um pouco do sistema de distribuição da rede hidráulica. Bom, esse sistema ele pode ser dividido entre sistema direto e indireto. O direto é o sistema onde a distribuição da água vem diretamente da rede hidráulica pública para o consumo, ou seja, a água ela vem da rua direto para o consumo, ela não fica depositada em nenhuma caixa e tudo mais. A vantagem desse sistema direto é que a água, por ela vir da rua, ela pode acabar caindo com mais força da bica. E a desvantagem é que, por ela ser assim direta e vir diretamente da rua, ela pode acontecer algum problema assim público, como, sei lá, alguma manutenção dessa rede hidráulica, ou então algum cano quebrar e tal, e aí você ficar sem água em casa. E o sistema de distribuição indireto é aquele em que a água para o consumo vem de uma espécie de depósito, fazendo uma caixa d'água, que é abastecida pela água da rede pública. Que não tem muito o que falar, é basicamente isso, né? A água ela vem de um depósito, né? Como uma caixa d'água, e que essa caixa d'água é abastecida pela rede pública mesmo. E a vantagem disso é que a água ela vai estar sempre assim, numa constância, com a pressão constante na sua casa, não vai ficar tipo fraquinha e tudo mais, vai estar sempre a mesma. E a desvantagem é que por a água ficar parada assim, na caixa d'água e tal, ela pode pegar alguma infecção, alguma bactéria e tudo mais, e aí ser prejudicial à saúde, né? A norma, ela aconselha aos indivíduos da residência a utilizar uma mistura dos dois sistemas, um sistema direto e indireto ao mesmo tempo. Ela aconselha para dentro da residência, como lavatório, água para descarga do vaso sanitário, pia, essas coisas, utilizar o sistema indireto, pois o indireto, mesmo faltando água, você dentro de casa vai conseguir fazer suas atividades tranquilamente, vai conseguir lavar a roupa, lavar banheiro, essas coisas, não deixando tudo ficar com mau cheiro e etc. E usar o modo do sistema direto para atividades fora da casa, no caso para varanda, essas coisas. Deixar a água vir direto da rua apenas para as bicas de tanques, que possivelmente ficam em quintais, assim, para o jardim, etc. Obrigado por assistirem até aqui. Essa foi a nossa pequena apresentação sobre hidráulica, que é a matéria no qual a gente ainda está tendo.
Espero que vocês tenham entendido a maioria das nossas explicações. Então é isso, gente. Tchau. Obrigada por assistir o vídeo.